Graça do nosso Senhor Jesus Cristo e seja com cada um de vocês. Eu preciso que vocês abram suas Bíblias neste momento, no livro de Daniel, no capítulo 5, mas também peço que nesta hora, neste momento, abra o seu coração a Deus, pois por mais que seja um homem que esteja ditando as palavras que estão aqui escritas, quando a palavra de Deus se abre, é o próprio Deus que fala. Portanto, esqueçam do personagem que está aqui na frente e lembrem-se de Deus. Daniel capítulo 5, a partir do verso 1, diz o seguinte: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele e os homens importantes de seu reino, e as mulheres e as concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino, as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro. E o rei via os dedos que estava escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado. E as suas pernas bambearam, e os seus joelhos batiam um no outro. Fechemos os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor Deus, ajuda-nos a entendermos qual é o nosso papel nas últimas cenas deste mundo. Ajude-nos a entender quem o Senhor quer que sejamos no meio de uma geração que está à beira de sua ruína. Que o Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações e que nada, Senhor, venha tirar a atenção que é devida a Ti. Tudo é isso que te rogamos em nome de Jesus. Amém. O livro de Daniel é um livro cuja a importância precisa ser entendida e precisa ser dada por nós nos últimos dias da história deste mundo. O livro de Daniel não é apenas um livro histórico, ele é um livro profético. É o livro mais profético do Velho Testamento, comumente chamado de o Apocalipse do Velho Testamento. E isso não é à toa. Acontece que, quando Cristo fala a respeito de sua vinda para os discípulos, e ao relatar os sinais que antecederiam este grande evento, ele joga a atenção dos discípulos e de todos aqueles que um dia ouviriam essas palavras para o livro de Daniel. Como vocês sabem, lá no capítulo 24 de Mateus, a partir do verso 15, Cristo, continuando ali o sermão no Monte das Oliveiras, diz: Meus amados discípulos, quando vocês virem o abominável da desolação que se encontra no lugar santo, do qual o profeta Daniel havia falado, quem lê, entenda. Então, no livro de Daniel nós encontramos importantes lições e importantes significados para qual são necessárias para o tempo do fim, que nós precisamos entender. E às vezes nós costumamos dizer o seguinte: não, a parte histórica é um relato do qual Daniel ali passa com seus amigos, isso não é tão importante quanto a parte profética. Errado. É extremamente importante, até mesmo no relato histórico, porque dentro do relato histórico nós encontramos elementos que apontam para o cenário profético. E um desses exemplos é Daniel capítulo 5, porque se você perceber bem, o texto que nós acabamos de ler é um texto onde a ênfase no vinho que é dada e como esse vinho entorpece os sentidos para que o povo cometa idolatria é muito grande. Se você vê, o rei Belsazar deu banquete a 1000 de seus homens e bebeu vinho na presença deles.
E então ele mandou trazer os utensílios para que os utensílios pudessem beber vinho. E então beberam vinho os seus homens importantes e deram louvores enquanto bebiam vinho. Ou seja, existe uma ênfase no fato de reis e líderes do reino de Babilônia beberem vinho, e por causa do beber vinho, eles eram levados a praticar idolatria. Onde nós vemos isso na Bíblia se repetir novamente? Vamos abrir agora as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Apocalipse, capítulo 17. Primeiramente, vamos ler o Apocalipse 14, verso 8. Depois nós iremos para o capítulo 17, verso 1 e 2. Apocalipse 14, verso 8 diz: Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor de sua prostituição. Se você folhear agora algumas páginas, você vai chegar no capítulo 17, e você vai ler o verso 1, que diz o seguinte: Um dos 7 anjos que tinha 7 taças veio e falou comigo, João relatando: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que se senta sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os quais habitam na terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. E no verso 4, falando das características desta mulher, da qual é chamada também de Babilônia a Grande, ali diz que na mão desta mulher havia um cálice de ouro, que estava transbordante de abominações e com o vinho do furor de sua prostituição. Ou seja, tal como foi no passado, hoje, a Babilônia escatológica, que nada mais é do que um símbolo, um tipo de meio religioso, de sistema religioso apóstata, que mistura a verdade de Deus com a mentira, leva o povo a praticar idolatria. Leva o povo a praticar aquilo que o Apocalipse 17,4 chama de abominação e imundícia de sua prostituição. Vocês já pararam para pensar o que é uma verdade prostituída? Vamos imaginar o seguinte. Imaginemos que Rosildo foi me pegar ali em casa para poder trazer-me aqui para fazer esta pregação. Só que quando Rosildo ligou o carro, ele descobriu que o seu carro estava completamente defeituoso. E quando ele foi verificar o problema, ele viu que a gasolina estava adulterada. O que significa uma gasolina adulterada? É a gasolina real misturada com alguma outra coisa que não é gasolina. É gasolina com água, gasolina com detergente, gasolina com sabão em pó, com soda cáustica. O que é uma verdade prostituída? É quando você pega a verdade da palavra de Deus e você mistura com a mentira. Eu pergunto para vocês, o que aconteceu naquela noite quando Babilônia caiu? No relato 5, no relato do capítulo 5 de Daniel. Se não foi exatamente o vinho de Babilônia entorpeceu os seus sentidos e eles trouxeram o que era santo da casa de Deus e misturaram com o profano, misturaram com a idolatria. Porque na Bíblia, a abominação está diretamente relacionada com a deslealdade à lei de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 9 diz: Aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável. E muitos outros textos, como Ezequiel capítulo 16, Ezequiel capítulo 23, mas principalmente um verso que depois você pode ler, que é Oséias capítulo 4, verso 11 e verso 12, relaciona diretamente o pecado de idolatria que Israel cometeu com o uso do vinho. Os sacerdotes bebiam vinho e eram levados à idolatria. E essa idolatria era chamada de prostituição espiritual. É o abandono do verdadeiro Deus para se unir aos deuses pagãos.
para se unir a deuses falsos. E isso é feito num processo em que a verdade é misturada com a mentira, o pagão é misturado com o cristão, o santo com o profano. Eu pergunto, não é exatamente isso que nós vemos hoje? O que é o São João? O que são as festas que nós temos hoje no mundo? É exatamente isso. É claro que o Apocalipse não está dizendo que Babilônia é o fato de ter São João ou de a gente ter uma festa pagã cristianizada, mas querendo ou não, a realidade espiritual se reflete na cultura. A cultura deste mundo hoje é misturar o sagrado com o profano. E quando o sagrado e o profano se misturam, o povo é levado a cultuar um falso Deus. E nos últimos dias da história, Satanás usará deste sistema chamado Babilônia, que é encabeçada por uma igreja, da qual o Apocalipse chama de mulher. E esta mulher, por sua influência, esta igreja, obviamente Satanás está por trás, levará os habitantes da terra e os reis da terra a transgredirem a lei de Deus e a praticarem idolatria. E o povo de Deus que se opor a este sistema será perseguido. Mas a Bíblia diz que é exatamente quando isso acontecer, Babilônia cairá. E naquela noite que Belsazar deu o seu banquete, o que aconteceu com Babilônia? Babilônia caiu. Se o retrato espiritual de Babilônia é Satanás fazendo com que o mundo transgrida a lei de Deus, à beira da destruição, o cenário cultural de um mundo hoje dominado por Babilônia é um mundo que festeja à beira de seu colapso, à beira de sua destruição. Nós estamos dançando, sambando em meio a um precipício do qual, se cairmos, nós não poderemos mais sair dele. E aí vem a pergunta: quem é você nesse meio? Sabe o que me chama a atenção? Quando nós lemos os outros relatos, nós vemos que, em meio àquela balbúrdia, em meio àquela idolatria, aquela profanação, uma mão começou a escrever na parede, e naquele momento, todos ali ficaram assustados e pensaram: isso deve ser os deuses querendo comunicar uma mensagem de grande importância. Vamos chamar os sábios, vamos chamar aqueles que têm entendimento. E estes sábios e estes que têm entendimento não eram pessoas comuns. Quando nós vamos no capítulo 1 de Daniel, e a gente lê ali a respeito dos jovens que foram levados cativos para a Babilônia, no verso 4 diz o seguinte: eles são jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servir no palácio real. E ali no verso 20 do capítulo 1 diz: em toda matéria de sabedoria e de inteligência, o rei sobre eles, em toda matéria de sabedoria e inteligência que o rei lhes fez perguntas, achou-os 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que haviam no seu reino. Aqui falando de Daniel e seus 3 amigos. Mas, quando os sábios, eles eram chamados para resolver esses problemas, eles não eram chamados por uma única razão. Eles já tinham sido provados em muitas demonstrações de poder. Eles eram magos que, quando se precisava se saber de algum segredo, eles pegavam uma bacia de água e eles derramavam uma gota de óleo para saber o que o movimento da gota de óleo faria, ou pelo menos mostraria qual deveria ser o proceder daquelas pessoas.
daqueles monarcas. Eles abriam um animal, pegavam as vísceras deste animal e queimavam para que a fumaça dessas vísceras revelasse sobre o futuro. Eles não eram pessoas incompetentes, eles não eram charlatões como nós temos hoje em dia. Eles já tinham sido provados nos mistérios da feitiçaria, da magia negra, do sincretismo religioso. Eles já tinham levitado corpos. Eles já tinham falado com os mortos, lido as estrelas. E quando eles são chamados para desvendar o mistério que está na parede, eles não conseguem, simplesmente porque aquilo que Deus revela, o inferno, com todo o seu poder, não pode fazê-lo revelar aos homens. E em meio a esse turbilhão de dúvidas, numa hora estavam festejando, numa hora ficaram com medo, e neste momento, se você voltar para o capítulo 5 de Daniel, a partir do verso 11, ou melhor, a partir do verso 10, a rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse: que o rei vive eternamente, não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Preste atenção no verso 11, meu irmão. Há aqui no teu reino, em Babilônia, um homem que tem a sabedoria dos quais o rei Nabucodonosor sempre precisou dentro de Babilônia. É isso que está escrito? Há aqui um que ele é mago e ele é o maior mago de todos os tempos da Babilônia. É o que está escrito? Não é. Há aqui no seu reino um homem que tem o espírito dos santos deuses. Talvez na linguagem deles, porque eles não o conheciam, mas era a forma deles dizer: há em teu reino um homem que tem o Espírito de Deus. Sabe o que é interessante? A descrição de Daniel, ela corresponde tudo aquilo que o rei, de fato, procurou nos cativos de Judá. Jovem sem nenhum defeito, versado em todo tipo de conhecimento, sabedoria, poder. Mas qual é a primeira característica da qual Daniel é lembrado dentro do palácio de Babilônia? Há no teu reino um homem que tem o Espírito de Deus. Olha para aquela pergunta ali de novo. Quem é você no banquete de Babilônia? Você é aquele que está festejando com os babilônicos, à beira da destruição do mundo? Ou você é aquele que, em meio a uma geração perversa, tem o Espírito de Deus? Quando Daniel decifra o que está escrito na parede, pouco tempo depois, Babilônia cai. Na mesma noite, Babilônia cai pelas mãos de Ciro. E diz o profeta Isaías que Ciro, ele é um tipo de Cristo. Ele é chamado de ungido de Deus. Aquele a quem tomo pela mão direita, ele é o meu libertador, ele é o meu pastor, ele que vai libertar as minhas ovelhas. E da mesma forma, quando nós vamos no Apocalipse, o Ciro antitípico, que é Cristo, libertará o seu povo. E quando isso acontecer, quem seremos nós no banquete de Babilônia? Aqueles que estão fiéis, que possuem o Espírito de Deus, ou aqueles que estão festejando com o mundo, que estão imersos nos costumes do mundo, de tal forma que nós não podemos ser diferenciados deles. Irmão, sabe por que essa pergunta é importante? Por mais que eu diga quem é você, no fim das contas, a pergunta precisa ser, diariamente, quem sou eu? O que demonstra? O que prova que eu sou
ou do banquete de Babilônia, ou aquele que, como Daniel, possui o Espírito de Deus? É a forma como eu vivo o meu cristianismo no dia a dia. É a forma como eu decido viver, ou assim diz o Senhor. Se eu professo ser daqueles que são do povo de Deus, cuja morada não é Babilônia, cuja a morada é Jerusalém, mas todos os dias da minha vida eu como aqueles que comem na mesa do rei de Babilônia, eu visto as roupas de Babilônia, eu tenho o linguajar de Babilônia, eu sou adepto da cultura de Babilônia, eu não vejo problema em frequentar as festas de Babilônia, eu não vejo problema em ter as amizades de Babilônia e me conformar com essas amizades de tal forma que eu fique parecido com eles. O que decide quem eu sou em Babilônia? E o mais importante, quando as pessoas ouvem o meu nome, Paulo Del Montes, Paulo Del Montes vai pregar, qual é a primeira coisa que vem na cabeça daqueles que ouvem o meu nome? Será que é aquele que tem o Espírito de Deus, ou será que é aquele que está assentado sobre o banquete de Babilônia? Irmão, quem é você nesse banquete? Quando as pessoas elas falam o seu nome, quando as pessoas precisam de você, seja para qualquer coisa, mas quando elas lembram Paulo, Maria, José, Tiago, João, qual é a primeira coisa que elas pensam? Ali está uma jovem de Deus, ali está um homem de Deus, ali está um jovem que não se conforma com os ideais deste mundo, ali está uma jovem que não se conforma com os ideais deste mundo. Assim como foi nos dias de Daniel, enquanto o mundo estava festejando, enquanto Babilônia estava festejando, todos ali em espírito de idolatria, todos talvez pensando que haveria longos e longos anos de prosperidade, veio sobre eles repentina destruição. E o único que ficou de pé dentro daquele banquete foi justamente Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha o Espírito de Deus. E porque Daniel tinha o Espírito de Deus? Porque Daniel era servo do Deus vivo. Porque ele decidiu não se contaminar com as coisas de Babilônia. Deus te chama hoje para que você seja, em meio à Babilônia, aquele que não se contamina com as coisas que Babilônia te dá. E que ainda que você viva em Babilônia, quando as pessoas lembrarem do seu nome, lembrem-se, este não é uma pessoa qualquer. Este não é mais essa não é apenas uma pessoa inteligente. Não é apenas uma jovem boa. Não é apenas uma jovem decente na nossa sociedade. Esta é uma serva de Deus, é uma serva do Deus vivo. Esse é um servo do Deus vivo. E é exatamente sobre isso que nós vamos cantar agora. Que nesse meio de trevas morais, Deus te chama para você ser luz. Deus te chama para que você seja reconhecido como aquele que é servo do Deus Altíssimo. E como você vai fazer isso? Como eu vou fazer isso? Decidindo hoje, por mais que eu viva em Babilônia, eu sei que o fim de Babilônia está próximo. Portanto, eu não vou me conformar e eu não irei aderir aos costumes de Babilônia, mas pelo contrário, eu viverei em Babilônia, sabendo que a minha casa é a Nova Jerusalém. Se esse é o seu desejo do seu coração, eu quero que você cante essa música junto com a equipe de louvor e decida hoje brilhar em meio às trevas. Senhor Deus, sabemos que o mundo caminha a passos largos para a sua destruição, pois o pecado, Senhor, se alastrou de tal forma que o Senhor não vai tolerar por muito tempo. Sabemos também que vivemos na Babilônia profética,
onde o clamor do mundo é: comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. Mas o Senhor nos chamou para sermos luz em meio a essas trevas. O Senhor nos chamou para sermos santos em meio a uma geração caída. Portanto, Senhor, pelo poder de Tua graça, faz-nos santos. Faz-nos servos Teus, de tal forma que quando as pessoas olharem para nós e se lembrarem de nós, não se lembrem de outra coisa a não ser como servos e servas Tuas, como pessoas que possuem o poder do Teu Santo Espírito, como pessoas que não há distinção entre o nosso viver e o viver de Cristo. Que o Senhor possa dar uma boa semana para todos que estão aqui presentes e para todos que estão nos assistindo nas redes sociais, em casa. Cuide deles também, Senhor. Cuide de nossos familiares, cuide daqueles também que não conhecem o Teu nome. Trabalhe no coração deles e que o Senhor nos use para que a Tua mensagem também chegue a cada um deles. E que nesta semana, assim como nas outras semanas que estão por vir, até o dia da eternidade, nós possamos ser chamados de servos do Altíssimo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Uma feliz semana a todos e que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês.